Construir um monte de composto é uma arte. É uma arte tanto quanto uma ciência, embora seja difícil ser muito científico e quantitativo sobre isso, porque os materiais que se está adicionando variam o tempo todo. Nenhum dos dois jardins são os mesmos. Então, os materiais que você terá não serão os mesmos que estou adicionando aqui. Talvez sejam amplamente semelhantes, mas sempre com diferenças sutis. Então, não se preocupe muito em ser preciso. O que quero mostrar aqui é como eu faço e usar isso para ilustrar os princípios gerais, por exemplo, a mistura de verde e marrom, que realmente ajuda se você conseguir aproximadamente, digamos, metade verde e metade marrom. Mas o que é verde? O que é marrom? Então eu vou mencionar isso com cada material que estou adicionando, se é verde ou marrom, e vou apenas prever isso por um. Às vezes, em livros e palestras, é descrito como equilíbrio de carbono para nitrogênio, o que confunde um pouco as coisas, porque a proporção dada é de 32 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Estimo que seja aproximadamente 60% verde para 40% marrom. E uma enorme diferença nessas duas proporções. E isso é porque muitos materiais verdes, o que eu estou chamando de verde, na verdade tem bastante marrom. Sabe? Muito poucas coisas são puramente verdes e muito poucas coisas são puramente marrons. E é aí que volta a ser. Você meio que tem que avaliar aproximadamente e apenas ter uma ideia do equilíbrio. Então você pode julgar pelo resultado final o quão bem fez isso. Se você adicionar muito verde, como esta grama recém-cortada, incluindo alguns pedaços longos de grama, urtigas e coisas similares, isso é principalmente verde, mas dentro desta grama veja que é como um pedaço de grama velha que passou pelo cortador e que está ficando um pouco marrom porque tem mais caule, é bastante resistente e fibroso. Neste material predominantemente verde também há um pouco de marrom. Quero dizer, eu estimaria que é 3/4 verde e 1/4 marrom, só para argumentar. E então em cima aqui estão ervilhas que eu piquei com uma pá. Estas são algumas ervilhas que limpei de um canteiro esta manhã. Elas acabaram de terminar. E é interessante ver como as folhas estão mofando, o que é típico de folhas velhas. Isso é adequado para a compostagem. Frequentemente me perguntam se é possível colocar material doente em uma pilha de compostagem. A resposta para mim é um sim inquestionável. Sim, isso aqui é um monte de magia e alquimia. Há mais do que ciência acontecendo em uma pilha de compostagem, no meu livro. Sabe, é simplesmente fantástico a transformação que acontece. E eu não notei um problema com doenças sendo transmitidas a partir do processo de compostagem. Então eu tive, por exemplo, material com requeima tardia, como de batatas e tomates. Eu tive ferrugem das folhas de alho. Tudo vai para aqui. E na verdade, só para mencionar, sabe, uma das duas coisas que eu sei que causam preocupação, isso é uma semente de não me esqueças, na verdade, que eu acabei de arrancar para te mostrar. Mas o ponto é, há muitas sementes viáveis ali. E esse é um exemplo de algo que se beneficiará do calor. Todo o resto que menciono, seu calor não precisa ficar quente para eliminar essas doenças. Elas não são coisas mágicas que sobrevivem eternamente, são doenças. Elas precisam de um hospedeiro vivo, assim como no caso do míldio, sem tecido vivo, os esporos morrem. Então eles morrem em compostagem e solo. Então não precisa se preocupar em colocar isso. Mas com as sementes eu as colocaria mais no meio de um monte onde provavelmente haverá mais calor. E sim, existe um cardo que está apenas indo para a semente, um cardo rastejante. Estou manuseando-o com bastante cuidado. E isso está bom agora, mas dentro de uma semana ou talvez 10 dias, isso poderia estar semeando. Estamos na segunda semana de julho, momento clássico para os cardos desenvolverem sementes. Então isso está indo para lá. E então urtiga comum, que também produz sementes nesta época do ano. Você pode obter muitas sementes de um talo de metal como este. Mas novamente, estou muito feliz em colocar isso. Falarei sobre o calor em instantes. E então isso é algo que frequentemente recebe uma má impressão, folhas de ruibarbo. Sim, você pode compostá-las. Sinceramente, não vejo razões para não fazer isso. Não sei como todos esses tipos eu chamaria de mitos, realmente, ou mal-entendidos, se desenvolvem. Quando repetidos o suficiente, começam a fazer parte da crença geral.
Então vamos dar uma olhada. Se eu desapertar a minha frente, o que eu quero mostrar para você é como estamos construindo em camadas. Por que construir em camadas? E a resposta é para obter uma distribuição uniforme. Então, essa é a grama que cortamos ontem e na verdade não é muito visível na borda, mas nós a cobrimos com algum material marrom que é solo e na verdade eu tenho algumas gramas de miscanthus. É como uma palha. É uma grama perene que é combinada por agricultores e eles a vendem, e isso é um material marrom. É basicamente um caule seco. Você pode ver resíduos vegetais como um talo e caule carbonizados, e há mais ervilhas de quando estávamos limpando antes. E o marrom, na verdade, não é tão visível quanto eu esperava, mas este é um exemplo de marrom, coisas com raízes e um pouco de solo, e geralmente, embora pareça bastante verde. Dá para ver que tem muito caule aqui. E isso é como um caule de ervilha. Então é para lá que você está indo, parte do verde tem bastante marrom. Particularmente agora que estamos indo do verão para o outono, né? A primavera é o auge da estação verde. O verão é um pouco mais equilibrado entre verde e marrom, e então o outono é mais marrom e o inverno é muito marrom. Então você tem diferentes estações, você tem diferentes materiais. Estou apenas me perguntando como posso colocar este de volta. Isso pode ser interessante porque está saindo para colocar isso de volta. Você pode ver que isso é... Tipo, por que ter um monte afinal? Por que não apenas fazer compostagem ao ar livre? E a resposta é: um monte vai reter o material, torna tudo mais organizado, ele vai reter o calor. E você percebe como eu tenho lados sólidos aqui. É frequentemente dito que folhas de compostagem deveriam ter lados ripados para permitir alguma passagem de ar. O ar é um ingrediente vital na fabricação de compostagem, porque é isso que as bactérias respiram para viver e se multiplicar, e elas fazem grande parte da decomposição, e são elas que trazem o calor. Este é o verde que vai gerar muito calor. Então, se eu colocar isso, grama, então estou vendo que o motivo das camadas é para que você tenha isso. Você pode mais facilmente dividir o verde e o marrom e apenas adicioná-los uniformemente. Então você sabe que nunca é perfeito, mas essa é a camada de verde. E agora temos algum marrom. Acredite ou não, isso é lasca de madeira, que tem quase 1 ano de idade. E eu passo o cortador de grama por cima dele. O cortador de grama é uma ferramenta muito útil para picar coisas. Quanto mais fino você conseguir as coisas, adicionando a uma pilha, mais rapidamente elas se decomporão. E porque essa madeira já tem 10 meses, aos 10 meses ela se decompõe rapidamente na pilha de compostagem, transformando-se em um composto bem finalizado. Mas eu não estou preocupado. Se eu conseguir pequenos pedaços de madeira no meu composto. Composto pode ser, sim, você pode ver que isso já está quase parecendo composto, o que está ótimo. Sabe? Então isso é muito marrom. Eu diria que há muito pouco verde neste bairro. E é aqui que é muito bom você poder ter um estoque de marrons durante a primavera e o verão, porque há muitos materiais verdes disponíveis. Aqui está outro marrom, que é solo. Porque o solo é marrom? Bem, é apenas inerte. Outra definição de verde é nitrogênio. Então isso é de ação rápida, como o esterco fresco é verde, cerca de 3% de nitrogênio, assim como nossas borras de café,
principalmente, e então eles são meio que ativadores e a urina é verde. Mas um monte de solo não vai esquentar. Você sabe que essa é uma definição de verde que você coloca em um monte e vai esquentar. O solo não faz isso, e isso é apenas um pouco de solo caseiro que eu tinha sobrando. Então isso é um ótimo marrom para adicionar, não em grande quantidade. Se você colocar muito solo, você vai obter muito solo de novo. Ele realmente não se decompõe em nada novo. Eu encontrei alguns desses materiais, principalmente verdes, para mostrar a vocês, porque, novamente, eu recebo muitas perguntas sobre isso. Eu espero que alguns de vocês saibam que isso é uma raiz de convólvulos que está acontecendo. Então me perguntam, tudo bem para você, Charles, porque você tem um grande monte e fica quente? Eu não colocaria minhas raízes de convolvulus porque meu monte não é assim. Eu aceito totalmente esse ponto. Mas na minha experiência, eu também fiz pequenos montes. E essas raízes, você sabe, elas não são indestrutíveis. Damos a elas muita credibilidade. Eu sei que elas parecem invencíveis, mas garanto que não são. Elas não são como hidras que brotarão facilmente do composto. A quantidade de energia em uma raiz como essa é limitada. Então, se você pode mantê-la, mesmo na borda deste monte, se eu colocá-la lá não tão quente, se você mantenha a luz longe da planta enquanto ela tenta crescer, ou ficará muito quente e morrerá. Enquanto tenta crescer, usa sua energia e depois murcha no final. Então, posso garantir que, contanto que você não coloque muita coisa na pilha e as deixe crescer, basicamente, o que elas fariam se você não as cobrisse, mas estou colocando aqui, por exemplo, grama de trepadeira, lindas raízes de grama de trepadeira, e na verdade, sabe, são realmente boas adições para uma pilha. Há bondade nisso. Isso está acontecendo a pedaços de era e mais trepadeira. Tudo pronto para ir. Um cardo rastejante, de fato, havia um belo exemplar junto a ele. Esse é um cardo rastejante perene com sua raiz. Eu colocaria felizmente toda essa raiz. Tudo coisa boa. Aqui está um pouco do miscanthus que eu mencionei. Então isso é grama seca antiga de uma fazenda. O que tenho aí é, na verdade, um bom verde e marrom. Até agora, mas eu vou colocar isso, que é praticamente ambos, na verdade. Então, um triturador é útil para grandes jardins. Eu diria que para provavelmente a maioria dos lotes, e os lotes muitas vezes recebem lascas de madeira, então você está bem. É mais se você tem material lenhoso que você quer compostar. Um triturador abre a possibilidade de colocar arbustos e caules e... Madeira verde é a melhor madeira macia, não muito seca. Essa era uma madeira bastante seca, na verdade. E você pode ver como ele a despedaçou em pedaços, além de cortá-la. E isso é bom porque expõe mais área de superfície para as bactérias degradarem. Então, isso é realmente uma mistura meio a meio de verde e marrom. Mas os pedaços de madeira ali são ótimos para reter um pouco de ar na pilha. Então esse é outro aspecto desse marrom em comparação com o solo, que realmente não retém tanto ar, mas material marrom, material lenhoso, é muito bom. Você pode ver que meus quadris são bastante largos. Na verdade é aproximadamente 1,5 metro quadrado, que são cerca de 5 pés quadrados e... Eu fiz deste tamanho porque eu julgo donas de casa, que é uma área de 3.000 metros quadrados, cerca de 3/4 de um acre. Os vegetais são apenas 1/3 disso, mas há bastante bordas gramadas e arborizadas, então pela quantidade de material que tenho, quero fazer cerca de 5 pilhas por ano, e isso está funcionando bem. Você quer equilibrar o tamanho da sua pilha de compostagem de acordo com a área que você tem, e então para muitos de vocês, vocês não terão área ou materiais suficientes para fazer muita compostagem. Isso é um pouco como o argumento de quão fácil é ser autossuficiente em vegetais. Sabe, quão fácil é ser autossuficiente em fazer seu próprio composto. Na verdade, é realmente bastante difícil, a menos que você fique muito bom em catar. Pergunte aos seus vizinhos. Durante o lockdown aqui, nosso local de reciclagem local estava fechado e 1 ou 2 dos meus vizinhos continuaram trazendo carrinhos de mão com os restos de seus jardins. Aceite coisas como grama cortada ou o que quer que seja para triturar. Eu estava emocionado e eles felizes. Espalhe a palavra de que você está disposto a receber qualquer coisa, até borras de café, e você provavelmente ficará surpreso.
Então a questão da temperatura. Você pode comprar termômetros específicos para a compostagem. É o que eles são chamados, custam cerca de 10 libras. E não se preocupe se o seu calor não ficar quente. É possível fazer um bom composto sem que o calor fique quente, mas se esquentar acontecerá mais rápido. Nesta época do ano, da primavera ao início do outono, geralmente há verde suficiente para manter o ambiente quente. Se você não tem muito volume, temo que não vai esquentar novamente. É aí que a busca e ter material básico suficiente é o que é necessário para o calor. Mas se você não tiver, seu calor apenas irá se deteriorar lentamente e de forma agradável, como um monte de folhas em decomposição. Muitas vezes isso não fica muito quente. Folhas velhas de árvores são colocadas em uma pilha no final do outono e gradualmente se transformarão em composto. Sabe, no final tudo se transforma em composto. Minha definição de composto é imperfeita. É apenas material decomposto. Isso é tudo bom para ir ao solo, para alimentar a vida do solo. É isso que eu estou procurando. Não o perfeito, mas sim o calor. Este aqui está quase vergonhosamente quente. Está um pouco acima de 70 graus Celsius, o que é mais de 160 Fahrenheit. Isso é um pouco mais do que os livros recomendam. Quando fica muito quente, a qualidade fúngica é um pouco prejudicada. Os micélios de fungos não gostam de muito calor. Esta é mais uma decomposição bacteriana a essa temperatura. O que estou descobrindo, no entanto, é que calor assim não dura muito. É um surto de calor quando você coloca um novo material verde. Então, se eu não adicionasse nada ali por uma semana, digamos, isso cairia para 60, 65. E isso é um bom calor. E eu descubro que os fungos de fato sobrevivem. Esse processo que estou fazendo de qualquer maneira. Porque quando vamos virar a pilha, nós a viramos apenas uma vez. Encontramos muitos fios brancos e cheira bem. Então isso é encorajador, sabe? Essas são todas as coisas que te dizem se você está fazendo da melhor maneira. E então isso é útil apenas para manter um olho nisso realmente e... Obrigado. Eu também sou legal quanto a isso. Algumas pessoas dizem que você sempre deve regar seu composto, regar todos os ingredientes antes de adicionar, e esse conselho precisa ser qualificado. Não é um conselho ruim, mas não se aplica, eu diria que não se aplica ao que eu adicionei aqui na câmara esta tarde. Para mim todo esse material tem umidade suficiente que à medida que se decompõe, como a grama, essa umidade lá está bastante úmida ou bastante úmida. Eu deveria dizer que não está fisicamente molhada, sua umidade sairá e manterá a pilha de compostagem com um bom grau de umidade, umidade suficiente. O excesso de umidade desloca o ar. Então voltamos ao oxigênio, e é por isso que regar demais não é bom. Regamos aqui apenas em clima muito seco, como no maio deste ano, quando eu estava regando os montes. Se não houver matéria verde fresca suficiente, é quando você precisa regar. Mas não assuma que você tem que regar. E na verdade eu tenho o telhado aqui. Nosso clima pode ser bastante úmido. E novamente, isso significa muita umidade deslocando o ar. E desde que eu coloquei o telhado, que já faz 3 anos, a qualidade do meu composto melhorou bastante. Estou realmente satisfeito com isso. Mostrarei o resultado em 1 minuto. Eu só quero falar sobre o término. Então é isso, eu coloquei as datas aqui em cima. Iniciamos este em 11 de junho. Hoje, é 11 de julho na verdade. Então faz exatamente 1 mês, 30 dias desde que começamos. Normalmente é cerca de 6 semanas. Então, mas você sabe, isso não está escrito em pedra. Esses números dão uma noção geral. Seu jardim será diferente. Existe uma regra geral. Acredito em construir e construir e construir até, digamos, a altura do ombro. E geralmente isso é suficiente. Mas quando você está construindo, sabe, já esteve neste nível algumas vezes, então continua afundando. Nós reconstruímos, mas continua afundando. E você está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Chega um momento em que você está no topo e começa a afundar lentamente. Farei a chamada nesse ponto, isso é suficiente. Porque então vai afundar. Atrás de mim aqui está quente. Onde minha mão está, esse é o nível. Quando terminamos este, estava aqui em cima. Essa é uma pilha que terminamos há exatamente 1 mês. Na verdade, ainda está bem morno.
A temperatura está mostrando 55 graus neste aqui ainda, um mês após o último material adicionado. E o que fazemos é virá-lo para a baia vazia à direita apenas uma vez. Para mim, você pode ignorar todos esses conselhos sobre virar frequentemente. Ou seja, é opcional, não obrigatório. Além disso, ao falar sobre compostagem, cada vez que você a revira, ocorre perda de carbono. Bem, exatamente. Então, simplesmente não faça isso com muita frequência. E eu acho que uma única vez é realmente valioso porque é uma chance de remixar e obter um resultado muito mais uniforme, o que vai te poupar tempo quando você for espalhá-lo. Você tem um material lindo, então, que está aqui, por exemplo. Este é o composto que terminamos. Foi entregue aqui no dia 11 de outubro do ano passado. E foi feito na pilha à esquerda dela, como você vê, durante setembro e início de outubro. Não, desculpe, na verdade, durante agosto. Sim, isso mesmo. Iniciou em 3 de agosto e finalizou em 20 de setembro. Então foi no final do verão. E então, no dia 11 de outubro, nós tiramos o lado e transformamos na próxima pilha. E então isso tem ficado lá desde o dia 11 de outubro. Estamos no dia 11 de julho e foi feito principalmente em agosto. Então tem 10 ou 11 meses de idade e é assim que parece. Na verdade, vou virar este balde para que você possa ver o tipo de consistência do que está lá dentro. E como, sabe, existem alguns pedaços e alguns pedaços de galho e madeira. Isso pode ser colocado no chão sem problemas. Até é bom porque isso é decomposição de resíduos na superfície, alimentando os micélios no solo. Então eu não peneiro ou filtro isso, vai continuar exatamente como você vê saindo daquele balde ali. E tem algumas coisas ótimas ali e alguns pedaços bem grandes, tudo bem. E então você tem um pequeno resumo de fazer composto e faça o máximo possível. Se puder fazer o suficiente para alimentar toda a área de plantio e os canteiros de flores, o composto também é bom para as flores. Isso está para ser visto, eu duvidaria. Acho que para muitos de nós, você precisa ter na manga que pode comprar algum composto, mas depende do que você está fazendo. Produzo de 5 a 6 toneladas anualmente. Como está meu jardim agora? Estou usando menos que antes. Eu posso usar cerca de 8 toneladas neste inverno. Não vou precisar produzir muito mais do que já faço, mas estou trazendo bastante material para isso, o que é ótimo.